Vamos lá. Olá, internautas aqui da TV 61. Estamos começando mais um bate-papo com a Hélio Dolly. Como informamos há pouco tempo atrás, a gente vai fazer agora o nosso bate-papo somente às quintas-feiras, por conta aí de uma série de compromissos que o Hélio está tendo por esses dias até o final de outubro. Como vai, Hélio? Bom dia, tudo bem? Bom dia, Negrão. O tempo, né? Bom dia a todas e todas. Muito bom, no bate-papo com o Hélio Dolly de hoje, nós vamos falar do massacre no Rio de Janeiro. Foram 25 pessoas assassinadas e do assassinato pela PRF, Polícia Rodoviária Federal, em Sergipe, e dessa fasticização da polícia no Brasil. O Hélio vai comentar também sobre a terceira via, falando da candidatura de Simone Tebet. E no baú do Hélio, vamos falar dos atentados para impedir a volta da democracia no Brasil, ali o atentado contra o OAB, ali no início dos anos 80, 1980, 81, atentados a bancas de revista, atentados à Câmara do Rio de Janeiro. O Hélio vai trazer essas memórias. Hélio, vamos começar por isso, esse massacre no Rio de Janeiro, 25 pessoas assassinadas. É uma coisa terrível, né? E os assassinos recebem elogio do presidente Bolsonaro. É o fim do mundo uma situação dessa, né, Hélio? O mais grave é justamente o elogio do presidente Jair Bolsonaro, né? Quer dizer, elogiar uma operação policial em que 25 pessoas morrem e nenhuma é presa. Ninguém foi preso. Ou seja, talvez quem devesse ser preso foi assassinado. É injustificável sob todos os aspectos, e não adianta vir com esse papo de que eram bandidos, traficantes, tal, porque é o seguinte, Negrão, se houve tiroteio, quando é que você vê um tiroteio em que um lado não tem nenhuma baixa e o outro tem 25? Não existe isso. Né? Quer dizer, se houve um tiroteio, teria morrido policiais também. E aí seria justificado que os policiais reagissem e matassem aqueles que estivessem atirando neles. Mas não houve isso. Houve massacre, houve extermínio. Né? E não é o primeiro. A questão é essa, não é o primeiro. Parece que é o terceiro maior no Rio de Janeiro. Vamos lembrar que teve aquele grande massacre do Carandiru, lá em São Paulo, e, recentemente, nós tivemos o do Jacarezinho. Então, Negrão, é com todas as letras um massacre de conteúdo político. Não é só isso, mas é de conteúdo político. É Bolsonaro, o fascista Cláudio Castro, que é governador do Rio, bolsonarista, candidato à reeleição, é a polícia fascistizada e corrupta do Rio de Janeiro. A polícia do Rio de Janeiro é essencialmente corrupta, isso já está revelado em inúmeros livros, artigos, filmes, não é? É fazendo política e aproveitando para fazer negócio também. Porque isso aí, Negão, é guerra de gangues, é guerra de quadrilha. Há uma intenção no Rio de milicianos, apoiados por uma milícia que se diz religiosa, que se diz evangélica, para exterminar o Comando Vermelho. É uma guerra de quadrilhas. E a polícia do Rio, com o apoio do governador Cláudio Castro e, como se vê, do presidente Bolsonaro, está dentro dessa guerra de quadrilhas. Então, é político para o público do Bolsonaro dizer que os bandidos estão sendo exterminados, e aí o Queiroz dizer que são 20 votos a menos para a esquerda no Rio. Isso é de uma gravidade. Um bandido como o Queiroz, um cara que preso, condenado pela justiça, o cara das rachadinhas, fazer uma declaração dessa, as pessoas morrem, ele diz que são votos a menos da esquerda. Como é que ele sabe em quem que aqueles caras se fossem integrantes de quadrilha ou não? Porque você sabe que morreram pessoas que não tinham nada a ver, inclusive uma senhora, mas pessoas que não tinham nada a ver com o tráfico, com guerra de tráfico. E aí você vem com o resultado ridículo de 13 fuzis apreendidos, 4 pistolas e 12 granadas. Ora, lá na Barra da Tijuca, no condomínio do Bolsonaro, apreenderam 117 fuzis. E não precisou de tiroteio para prender esses fuzis. Por quê? Porque era a turma deles.
eram os milicianos. Entendeu, Negro? Então, tem um conteúdo político e tem um conteúdo de briga de quadrilha. E os milicianos do Rio, que a gente sabe das notórias ligações com a família Bolsonaro, e não é depois que Bolsonaro se elegeu presidente, a ligação dos filhos de Bolsonaro com os milicianos no Rio, na Barra da Tijuca, naquela região, sempre foi conhecida. Sempre foi conhecida. Então, nós temos aí um episódio gravíssimo que mostra o nível de fascistização que nós estamos vendo no Brasil. E o envolvimento de polícia, da Polícia Militar do Rio, da Polícia Rodoviária Federal, a pretexto de que essa quadrilha faz roubo de cargas, o que é possível mesmo, ela está participando de roubo de cargas. A Polícia Rodoviária Federal entrou lá também para participar desse massacre. Então, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo a cada dia o avanço das milícias, o avanço do fascismo, e a gente está assistindo passivamente. Agora, esse episódio que você já citou em Sergipe é de uma gravidade, Negrão, que o país hoje deveria estar parado para protestar. Você viu quando houve aquele episódio nos Estados Unidos do cidadão negro que foi assassinado com o joelho do policial, né? Os Estados Unidos pararam, manifestações em todas as cidades americanas, dizendo que vidas negras importam. Né? Aqui no Brasil, nós estamos até agora, eu estava vendo telejornais hoje, é um assunto no meio de uma opção de bobagens diante de um negócio desse. Bobagem. Talvez assim, eu acho relevante a notícia de que a 36% da população brasileira passou fome em 2021. Esse número deve ter aumentado. Isso é relevante. É também um sinal do que significa esse governo Bolsonaro fascista, que precisa ser derrubado. Mas aí começa a ficar falando de outras coisas, nós mesmo vamos falar aqui de um assunto de presidente, mas o país tinha que parar em função disso. O cara foi colocado, tal, Geneval dos Santos, Jesus dos Santos, 38 anos, um cara com esquizofrenia. Ele foi violentamente preso, sem necessidade daquela violência. Ele resistiu. O que é um cara desarmado resistir diante de policiais rodoviários federais fortes, fortemente armados? Ora, você domina, sem necessidade dessa violência toda, você domina um cara desse com facilidade. Né? Não precisa daquela violência. Aí violência, gritaria com ele, aí colocam e jogam alguma coisa que não se sabe exatamente o que é, o que o asfixiou. Os peritos já comprovaram que ele morreu por asfixia. Então, você imagina, coloca um indivíduo, um cidadão, no camburão de um carro da Polícia Rodoviária Federal, joga uma bomba de gás, alguma coisa assim, pimenta, gás, seja lá o que for, ao estilo nazista, e ele é asfixiado dentro da viatura. Isso é um assassinato gravíssimo, mostra a deterioração da Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Rodoviária Federal nunca teve má fama. Quem não gostava da Polícia Rodoviária Federal é quem era multado por ela por infrações nas estradas. Você talvez não lembre, Negrão, eu sou do tempo do Vigilante Carlos. Lembro. Vigilante Rodoviário, o filme do Vigilante Carlos, que era um herói para nós, crianças, né? Era um herói o Vigilante Carlos. De vez em quando ainda passa os filmes dele aí na TV, num dos canais a cabo, mas se deteriorando, mostrando que está sendo fascista em troca de quê? Em troca de aumentos de salários, em troca de benefícios, em troca de mordomias. Né? Isso é vergonhoso para o país, é vergonhoso para a instituição policial de modo geral, é vergonhoso para a Polícia Rodoviária Federal. Assassinaram um cidadão pobre, negro, esquizofrênico, que estava dirigindo uma moto sem capacete. O problema dele é que ele estava dirigindo uma moto sem capacete. Então, isso aí, eu estou esperando a nota do Bolsonaro hoje elogiando a Polícia Rodoviária Federal. Nada mais deve se duvidar, né? Nesse país que mostra cada dia a fascistização da polícia. A polícia no Brasil está virando milícia fascista, SS hitlerista, SA hitlerista, camisas negras de Mussolini. A polícia no Brasil está virando isso, infelizmente.
É pena que isso esteja acontecendo, mas está acontecendo no país inteiro. E não é só mais as polícias militares, que sempre tiveram aí uma imagem de violência em algumas circunstâncias, é a Polícia Rodoviária Federal, são as polícias civis. Né? Agora a Polícia Federal está revoltada contra Bolsonaro porque não teve aumento. Ela tinha que estar revoltada Bolsonaro é porque ele está acabando com a imagem da Polícia Federal, mexendo toda hora nos comandos. O filho dele abre o inquérito, tira o delegado, outro tira o delegado. Isso é que eles deviam estar protestando, não contra a questão do aumento. Eu não tenho nenhuma simpatia por esses protestos da Polícia Federal contra Bolsonaro, como não tenho nenhuma simpatia por protestos de caminhoneiro contra Bolsonaro. São fascistizados, as lideranças de caminhoneiros apoiaram o Bolsonaro, tentaram dar golpe, e agora, porque o diesel aumentou, eles estão aí fazendo onda. Ora, protesta contra o fascismo, mostra quem que vocês são, realmente. Não estou generalizando, tá, Negrão? Não estou generalizando nem do lado dos caminhoneiros, nem do lado dos policiais. Há ótimos policiais, excelentes policiais, policiais de caráter, que, inclusive, estão se sentindo muito incomodados por essa postura de seus comandantes. E há caminhoneiros honestos, sérios, trabalhadores, que se viram para poder levar algum dinheiro para a família e que não aderiram a esse bolsonarismo aí que grande parte da categoria de suas lideranças endossou. Então, nós estamos numa situação muito séria, Negrão, e é preciso resistir contra ele. Não adianta fazer só nota de repúdio, nota de protesto, manifestação de ministro do Supremo ou do Tribunal Superior Eleitoral. Se a sociedade não se preparar para enfrentar isso, e agora eu quero ressaltar a omissão da Ordem dos Advogados do Brasil. A Ordem dos Advogados do Brasil, que já foi uma entidade de frente, de vanguarda da sociedade civil, está acovardada, está com medo, está defendendo interesses corporativos de advogados apenas e não está entendendo ou não quer entender o momento que nós estamos passando. E não é só nessa gestão nova, não. Já vinha desse Felipe Santa Cruz, que agora é candidato a governador no Rio. Essa covardia, esse medo, sei lá o que é da Ordem dos Advogados, se são interesses escusos que estão colocados aí, eu não sei o que é, mas esse papel de absoluta inércia, neutralidade da Ordem dos Advogados do Brasil é também vergonhoso para o país. Exatamente, Hélio Dolly. São as entidades, né, que no passado, numa grande luta política contra a ditadura, se rebelava, como a Ordem dos Advogados, está aí se acovardada, acoelhada, como a gente percebe de forma vergonhosa. Mas, Hélio, vamos avançar aqui para a terceira via. Você acha que a candidatura de Simone Tebet consegue se fixar aí, conseguir avançar? Como é que você está vendo essa possibilidade? Negrão, vamos dizer que houve um avanço da terceira via com a saída. Você viu que foram saindo um a um, Mandetta, Luciano Huck, eles foram abandonando, o último foi o Dória, e a coisa agora centrou na Simone Tebet. É claro que continuam outros, continua o inexpressivo do Novo, o inexpressivo do Avante, continuam outros nomes aí inexpressivos na corrida. E o Ciro Gomes, que não é exatamente o que se chama de ser terceira via da centro-direita, que a Simone Tebet chama de centro-democrático, pode até ser, mas ela votou a favor do impeachment, mas o Alckmin também votou, então ninguém mais pode ser, né, demonizado por ter votado a favor do impeachment. Essa unificação viabiliza, vamos dizer assim, não é que viabiliza, tem um potencial de viabilizar. Por quê? Porque, como a gente sempre falou aqui, se você tem vários candidatos, você fraciona os votos e Bolsonaro e Lula vão para o segundo turno. Se você consegue concentrar num candidato só, esse candidato pode crescer. A Simone Tebet tem um potencial de crescimento. Se isso vai acontecer ou não, vai depender de uma série de fatores, inclusive da campanha, de como será a sua campanha. Ela começou com demagogia, negócio de mulher, porque as mulheres... ela votou pelo impeachment da Dilma. Então, ela votou pelo afastamento da primeira mulher que foi eleita presidente da República. Então, não vem com esse papo de mulher. Né? Isso aí é demagogia dela. Está já entrando em demagogia, porque ela é mulher. Tal. Não tem nada a ver. Né? Não tem nada a ver isso aí. Mas ela pode capitalizar. Ela pode capitalizar
e principalmente se ela colocar o senador Tasso Gereissati, do PSDB, como vice, porque ele circula muito bem no meio empresarial, ele é um empresário milionário, é um dos homens mais ricos do Congresso Nacional, se não for o mais rico do Congresso Nacional, circula nos empresários, defende interesses neoliberais, é uma pessoa com respeitabilidade no meio político, ele pode acrescentar bastante a ela, caso seja ela. O PSDB está fazendo, como eu li em algum lugar hoje, fazendo beicinho para ela, só vai decidir semana que vem e tal, mas há uma tendência de que o PSDB apoie, até porque o PSDB formou federação com Cidadania, o Cidadania já está apoiando. Então, Negrão, acho assim, a terceira via começa agora, quase em junho, a encontrar um rumo. Com a desistência do Dória, começa a encontrar o rumo. Uma candidatura, vamos dizer assim, quase única. Agora, depende, a polarização positiva, eu não falo de polarização no ponto negativo, como muitos falam, a polarização entre as duas forças políticas principais do país, a esquerda e o fascismo bolsonarista, existe de fato. Não sei se ela vai conseguir romper isso. É o interesse dos meios empresariais brasileiros? É interesse de uma classe média que não simpatiza hoje nem com Bolsonaro, nem com Lula? Também. Então, nem Bolsonaro, nem Lula encontrou uma figura aí para assumir. Tentou assumir o Moro, o Dória tentou ser essa pessoa, o Ciro Gomes está tentando, mas não consegue. Então, vamos ver o que ela consegue em termos de votos. Será que pessoas que diziam que votariam no Moro e que, quando o Moro saiu, foram para o Bolsonaro, agora vão para Simone? Nós vamos ter que ver isso nas próximas pesquisas, e nas pesquisas sérias, porque está tendo muita pesquisa picareta por aí, inclusive esse real-time Big Data parece que reconheceu o seu erro grave nessa última pesquisa, de usar uma amostra de 2010 para fazer uma amostragem da população brasileira. Então, a gente tem que ter cuidado também quando analisa as pesquisas. Pesquisa não é aquela coisa para você considerar ponto final, está resolvida por aí. Não. E é uma bobagem esse negócio de falar, vou escolher candidato por pesquisa. Isso é de uma ignorância que me assusta em alguns políticos. Eu atribuo isso a oportunismo, porque não é que eles sejam tão ignorantes a esse ponto. Então, é oportunismo, querendo aproveitar que uma pesquisa que está melhor ou pior, ou falsificando pesquisa, ou manipulando pesquisa, como a gente vê muito acontecer hoje no Brasil. Que multado. Exatamente, Hélio Dolly. Muito cuidado, é pouco aí nesse momento de fazer essas análises. Né? Nós vamos para o baú do Hélio. O baú do Hélio de hoje, estou aqui num ambiente que está um pessoal muito feliz aqui do meu lado, mas está dando para ouvir bem, né, Hélio? Tá, tranquilo, né? No baú do Hélio de hoje, o Hélio vai trazer aí para a gente suas memórias sobre aquele período ali no início, final dos anos 70, início dos anos 80, em que o regime militar se flexibilizava com o governo de João Figueiredo, e existiam setores dentro das Forças Armadas, sobretudo no Exército Brasileiro, tentando impedir a volta da democracia e a realização de uma série de atentados. Eu me recordo muito bem desses atentados, não lembro exatamente a data, né? Quando foi mesmo, Hélio? Pois é, Negrão, eu também me recordo bastante, que houve uma série de atentados, né? Mas eu dei uma pesquisada para poder ter alguma memória desse fato. Qual a importância da gente falar disso, Negrão? É o seguinte, é como nós falamos em programa anterior, é uma tática da direita universal, não é só do Brasil, realizar dois tipos de atentado. Em alguns atentados, para intimidar, para assustar, né, para inibir determinados procedimentos. Essa é uma maneira. Outra estratégia que a direita usa é realizar atentados e colocar a culpa na esquerda, para justificar uma ação. Nós já falamos bastante disso aqui, não vou repetir, o Plano COI, o atentado do Rio Centro, o Parazar, a tentativa de envolver o Parazar no atentado ao gasômetro, sequestros, de assassinatos de pessoas. Mas eu me assustei, Negrão, porque eu tinha memória, mas eu não lembrava que era tanto. Eu tenho uma lista aqui, né? Atentados a livrarias, redações de jornais, bancas de revistas, escolas,
Câmara de Vereadores do Rio, jornais alternativos em Tempo, Movimento, Tribuna da Luta Operária, e principalmente o da OAB, em que faleceu a dona Lida, que era secretária do presidente da OAB, que na época era Eduardo Seabra, uma época que a OAB era o OAB de verdade, não era essa OABzinha de hoje, não, era o OAB de verdade. Então, ela foi abrir uma correspondência endereçada a ele, porque ela era secretária dele, explodiu uma bomba que a matou. E uma correspondência enviada à Câmara de Vereadores para atingir, eu peguei o nome dele aqui, agora depois tem que achar, o vereador Antônio Carlos de Carvalho, feriu gravemente um funcionário do gabinete, José Ribamar de Freitas, que chegou a perder parte do braço, ficou bastante ferido no rosto. Então, foram muitas. Mas, Negrão, o número é impressionante, foram principalmente nos anos de 1980 e 81. Negrão, vou fazer uma leitura rápida de alguns, só para você ver. Bomba no Hotel Everest, no Rio, na quadra da Escola de Samba Acadêmicos do Salgueiro, no Rio, loja que vendia ingressos para o show de 1º de maio, isso em 1981, um ano antes do Rio Centro. Olha, Brasília, Rio, Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, Belém, São Paulo, bancas de jornal foram atacadas, foram explodidas. Redação do jornal Em Tempo, sede da Convergência Socialista, jornal Hora do Povo, Sindicato dos Jornalistas em Belo Horizonte, Santa Teresa, no Rio, no bairro de Santa Teresa, bomba no Tuca, que é o teatro universitário lá de São Paulo, um estudante, Rosana Mendes, e mais 10 foram feridos na cantina do Colégio Social da Bahia, em Salvador. 3 cartas-bombas no Rio, essa da OAB, né? O gabinete do vereador Antônio Carlos de Carvalho, o Jornal da Tribuna da Luta Operária, Largo da Lapa, no Rio, garagem do prédio do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, em Viamão. Em São Paulo, um bar de Pinheiros e outro na 2ª Companhia de Policiamento de Trânsito, prédio da Receita Federal de Niterói, 2 supermercados no Rio, a livraria Jenkins, que era uma livraria que você já deve ter ouvido falar, em Belém, do Raimundo Jenkins, uma grande figura da resistência, e o carro do ex-deputado Raimundo Jenkins, também em Belém. Isso só em 1980, Negrão. Só em 80. 81 teve supermercado, ônibus, relógio público no Maitá, no Rio, aeroporto de Brasília, uma bomba foi encontrada antes de explodir no aeroporto de Brasília, residência do grande deputado Marcelo Cerqueira, que é advogado de preso político, depois se elegeu deputado, a Gráfica Americana no Rio, bancas de jornais em Belém, e aí, finalmente, o Rio Centro, que deu uma parada nisso. E a impunidade total, Negrão. Por quê? Porque essas bombas elas eram armadas, depois se comprovou tudo isso, pelos centros de informações do Exército, pelo DOI-CODE, por policiais. É essa coisa que a gente está vendo hoje de outra maneira. O terrorismo hoje não está sendo explodir bomba, está sendo matar pessoas, está sendo mostrar violência. Mas é a mesma coisa, Negrão. Estão querendo intimidar, estão querendo aglutinar força, porque esses fascistoides que apoiam o Bolsonaro aplaudem o extermínio nos morros cariocas, nas favelas paulistas. Se bobear, estão aplaudindo aí a ação violenta da Polícia Rodoviária Federal contra o Genevaldo lá em Sergipe. E isso trabalha o público interno, coesiona o público interno deles, os apoiadores, intimida grande parte da sociedade brasileira e, de quebra, Negrão, de quebra, ainda dá lucro financeiro, porque eles entram nessa guerra de quadrilha que existe no Rio de Janeiro, diante dessa falida, desastrada, fracassada política de combate a drogas que existe no Brasil. Eu vi alguém na Globo perguntando ontem, acabou o tráfico de drogas no Rio, depois desse massacre, do massacre do Jacarezinho? Acabou a violência? Não tem mais bandido no Rio? Acabou? Está acabando? Diminui a cada ação dessa? Não, continua existindo e apenas se substitui um comando pelo outro, uma quadrilha pela outra. Os milicianos estão tomando conta do Rio, a verdade é essa. O Rio de Janeiro está sendo dominado em grandes regiões, inclusive nas áreas mais ricas da cidade do Sul, por milicianos.
por milicianos. E é inegável a associação da família Bolsonaro com a milícia carioca. Não tem como negar. E acho que essa é a situação grave que nós estamos enfrentando. Essa é a grande questão, né, Hélio Dolly? Eles têm o apoio da família, né? Família Bolsonaro. Hélio, para encerrar, eu gostaria de pedir permissão para você para apresentar uma denúncia aqui. Uma professora de Rondonópolis, em Mato Grosso, professora lá da Universidade Federal de Mato Grosso, pós-doutora, ela chama-se Priscila Scuder. A Priscila, eu conheço a Priscila de muitos anos, era uma jovem negra que eu acompanhei um pouco a trajetória dela e que ela chegou ao pós-doutorado e é professora dessa universidade lá na cidade do sul de Mato Grosso, que é Rondonópolis. Ela proferiu uma palestra essa semana na Faculdade de Direito dessa universidade, melhor dizendo, e ela criticou a postura do governo federal em relação à questão da Covid. Na palestra dela, ela teve um momento em que ela se referiu a isso e exemplificou o caso do pai dela, que morreu de Covid, e responsabilizou o governo Bolsonaro por essa morte. Ao ela fazer essa referência, ela foi violentamente agredida verbalmente por um dos estudantes bolsonarista, e, na sequência, esse estudante recebeu o apoio de um deputado, vou ler o nome da figura aqui, um deputado estadual de Mato Grosso chamado Claudinei Lopes, do PL, do partido de Bolsonaro, que imediatamente foi hipotecar apoio a esse estudante agressor. Então, eu queria fazer essa denúncia, Hélio, aproveitando que o nosso programa aqui tem uma boa audiência, para ver se a gente tem esse alcance nacional dessa denúncia que demonstra o avanço desses fascistas, a intolerância deles, e deve vir mais coisa por aí, e a gente tem que ficar atento. Solidariedade à professora Priscila, e vamos dar as mãos todos aí para a gente enfrentar esse fascismo. Obrigado, Hélio, pelo espaço. Obrigado a você, Negrão. Tem que denunciar mesmo, e está aumentando. Cada dia vai aumentando esse tipo de coisa. E a visão da derrota, Negrão, empurrá-la, e eles ficam mais violentos ainda, porque eles estão sentindo a derrota se aproximar, a derrota eleitoral. E aí se preparam para a violência, para o golpe. Exatamente. Todo cuidado é pouco. Hélio, obrigado, Hélio. Obrigado a você que nos acompanhou aqui pela TV 61, pela TV 247. Se inscreva aí nos nossos canais. Vamos ajudar a impulsionar a nossa luta aqui. Aquele abraço para todo mundo.